Fernando. Obrigada, Fernando, por aceitar o nosso convite aí para compartilhar conhecimento. Ele vai se apresentar, então não vou fazer muitas delongas aqui. Vou passar a palavra para ele. Fica à vontade, Fernando. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Beleza. Valeu, Graça. Obrigado pelo convite, né? Espero que eu consiga falar algo que agregue aí o pessoal, né? E tentar trazer um pouco da minha visão aqui sobre inovação, né? Sobre produtividade, que é o tema, né? Que a gente se propôs para essa palestra, inovação e produtividade, e tentar ser sucinto, não quero, né? Alongar muito. Então, né? Começar aqui um pouco me apresentando, né? Me chamo Fernando Casavec Teixeira, né? Sou formado em mecânica, na verdade, aqui pela Federal do Paraná. Me especializei em Lean Manufacturing pela PUC, né? Trabalhei já na indústria automotiva, né? Na BMW, na Bosch, e acabei, faz 5 anos, já entrando aqui no segmento da construção civil, né? Então, junto com colegas da faculdade, a gente começou a Ubeton, né? Que é a nossa empresa. Hoje eu cuido mais da parte comercial e de marketing da empresa. E nosso propósito desde o início foi tentar trazer um pouco da visão que a gente tinha, que aprendeu na engenharia mecânica, né, de aumento de produtividade o tempo inteiro, redução de custo, redução de prazo nos projetos. E o que eu vi muito na indústria da automotiva, né, tentar trazer isso de alguma forma para a construção civil, né. Mas hoje nem vou falar tanto, né, da gente, falar mais sobre essa questão da inovação, produtividade e como que o setor pode se organizar e se ajeitar para essa parte, né, melhoria desses quesitos nas obras, né, e tudo mais. O que eu vou falar aqui é bem em cima desse relatório da McKinsey, que foi lançado agora em junho de 2020, que ele fala sobre o novo normal na construção civil, né? Então, nesse relatório eles apresentam ali vários e requisitos que mostram como a construção civil ainda tem muito a trabalhar para conseguir chegar no desempenho de outras indústrias, né? Muita gente deve conhecer o relatório antigo que eles fizeram lá em 2017, que mostrava que a construção civil só ficava na frente de caça e pesca na inovação, né, na industrialização e na produtividade. E esse relatório traz agora um próximo passo, assim, né? Então, a gente vai ver um pouco assim o que afeta, né, esse baixo índice de produtividade e quais são as ideias, né, que eles coletaram, entrevistando diversos players do mercado mundial, sobre como poderia ser o setor, né, como ele poderia melhorar. Então, meio que um panorama do setor, né, o setor da construção civil hoje representa 13% do PIB global, né? Então, como ecossistema, é a maior indústria do mundo, né? Então, é algo muito relevante. É muito relevante que seja uma indústria com produtividade, né? Que seja uma indústria que consiga entregar para o mundo aquilo que ele precisa, né? Então, a produtividade da indústria nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, cresceu cerca de 1% ao ano. A produtividade média dos outros setores cresceu quase 3%. Então, você vê, 1/3, né, do crescimento é bem abaixo do que as outras setores, né, as outras indústrias, né? E, assim, um mercado grande como esse, né, com uma baixa produtividade, mostra que a gente tem alta oportunidades, né? Então, a gente tem muitas chances de melhoria, né? Nosso setor, hoje, ele é muito baseado em extrapolações de custos e prazos, né? Quase uma norma, a gente vê obras que passam do custo previsto em projeto, o prazo sempre tem que ser estendido, então é um problema grave que a gente tem que atuar, né? E é um mercado com alto risco, né? Esse valor aqui de EBIT, de cerca de 5%, né? A pesquisa mostra isso. Se for ver, é um mercado com muito risco para uma margem muito pequena, né? Outros setores, cosméticos, saúde, tem margens maiores, com uma produtividade maior, com um desempenho maior, e a gente não consegue isso, né? Se pegar
setor automotivo, o EBIT vai ser parecido, só que com uma produtividade muito maior, né? Com um desempenho muito melhor. E daí todas as partes da cadeia são beneficiadas, né? Hoje a gente vive uma pressão de custos, né? Que se falar com qualquer integrante da cadeia da construção civil, ele vai falar que não consegue ter uma margem muito grande, né? Tudo é apertado, desde o fornecedor, do construtor, do incorporador. Todas as etapas são com custos apertados, né? Aqui, né, eu trago um gráfico que mostra qual que é a expectativa de crescimento do impacto da construção civil no PIB global, né, no GDP. Então, até 2035, 19,2% do PIB mundial vai ser da construção civil. E as análises mostram que a gente precisa de uma demanda de cerca de 69,4 trilhões de dólares em investimento em infraestrutura para suportar o crescimento do PIB, né? Ou seja, sempre que a gente está crescendo, né, nascendo mais pessoas, as fábricas expandindo, as cidades crescendo, a gente precisa da construção civil apoiando isso, né? Então, o investimento vai ser grande e cada vez mais a gente vai ter que ser mais produtivo no setor, né? Para conseguir entregar aquilo que é demandado dele, né? E aqui algumas causas dessa baixa produtividade, né? Isso daqui, a maioria do pessoal já trabalha no setor já conhece, né, desses problemas, mas é sempre bom repetir, né? Então, a gente tem primeiro ali uma demanda cíclica que leva, né, a um baixo investimento e uma padronização limitada, né? Ou seja, a gente não é uma indústria que consegue ter uma previsibilidade tão certinha de quando que vão ser as demandas e assim fazer um investimento grande porque sabe que vai retornar. E com essa baixa investimento e baixa padronização recorrente, é difícil você colocar uma padronização, né? Que daí a padronização prevê uma industrialização, uma modularização, que você só consegue dar escala e qualidade e desempenho em quando tem um volume maior, né? Você precisa que toda a cadeia, toda essa faixa esteja bem alinhada com um cenário econômico, cenário de ecossistema bem alinhado para que tudo isso consiga crescer, né? Hoje, na construção civil, nossos projetos são muito complexos, né? A indústria se baseia faz os projetos para cada empreendimento, né? Eu vou falar até um pouco mais para frente ali, que um dos motivos das ideias de mudança é a gente mudar a visão de fazer um projeto do zero e sim um produto, né? Então a gente pensar no produto ao invés do projeto. A logística hoje é altamente complexa, né? Como a gente faz tudo no canteiro de obra, basicamente. São vários componentes que a gente tem que trazer de logística. Uma logística pesada, são componentes grandes, difíceis de movimentar, às vezes com valor agregado baixo e assim o frete, né, o custo logístico aumenta muito. E a logística ainda é pouco trabalhada, né? A gente consegue mensurar pouco o impacto dela na nossa obra, né, na construção civil. Então, até a logística interna dentro dos canteiros a gente não consegue ainda mensurar e entender o real impacto dela na obra, né? Eu pego muito exemplo assim de uma fábrica, por exemplo, a gente consegue calcular quanto que custa o quilômetro rodado de uma empilhadeira dentro da fábrica. Mas porque ela roda ali numa rota padronizada, atendendo linhas padronizadas, e a gente tem esse controle, né? Na construção civil é mais difícil, né? Não conseguimos criar rotas, é difícil de mensurar, tem vários detalhes que dificultam, né? Hoje, a gente tem um trabalho muito manual, né? E falta de mão de obra qualificada, e isso é no mundo inteiro, né? O trabalho sempre é feito no local, muitas vezes só na experiência da mão de obra que está ali, e a renovação da mão de obra está cada vez mais difícil, né?
alguns mercados, já nos Estados Unidos, por exemplo, está prevendo que até 2031, cerca de 41% da mão de obra ativa deles da construção civil vai ter aposentado. Então, e a taxa de renovação não está alta igual deveria estar, né? Não está conseguindo repor. Então, a falta de talentos também vai ser um problema daqui a um tempo. Hoje, no Brasil, a gente já tem um pouco de mão de obra antiga, dificuldade de atrair novas pessoas para o setor para trabalhar com a parte de obra mesmo, né? Pedreiros, carpinteiros e tudo mais. E isso dificulta a gente conseguir modernizar o setor, né? A gente precisa que a mão de obra esteja toda trabalhando juntos, toda pensando nessa modernidade, seja uma mão de obra ativa em mudar, né? Outra dificuldade, né, para a gente avançar na produtividade do setor é a barreira de entrada baixa, né? Temos um trabalho informal, baixa produtividade. Ou seja, não qualquer pessoa consegue, né? Mas é fácil uma pequena empresa montar um canteiro de obras e fazer uma obra de qualquer jeito, né? Rapidamente, sem entregar níveis de qualidade que talvez o mercado esperaria, sem atender uma norma de desempenho, com certeza. Então, a barreira de entrada é baixa, né? E isso para todos os setores, né, da cadeia. Então, desde os fornecedores, né, que cada esquina tem um fornecedor diferente, desde os construtores, dos empreiteiros. Então, a barreira de entrada é baixa e isso gera uma alta informalidade e baixa produtividade. É difícil você fazer com que todo mundo trabalhe numa mesma mentalidade de crescimento, né? Claro, se for pensar assim, comparado, né, a gente sempre acaba fazendo comparação com outros setores. Pegar a indústria automotiva. Temos ali, sei, no máximo 30, 50 marcas mundiais que elevam uma produtividade muito alta. Por um lado, isso traz produtos mais baratos, em teoria, né? Do que se fosse feito picado em cada cidade ter a sua montadora de carros. Mas atrapalha também a diversificação do mercado e tudo mais, né? O nosso setor é um setor altamente regulado, né? Então a gente, principalmente obras públicas, tem que atender diversos requisitos regionais, várias questões de normas de segurança, normas de desempenho, normas de produtos. Então, às vezes a gente não consegue inovar, talvez, na velocidade que precisa, por ter que se adequar sempre a regulações e normativas presentes nos mercados, né? E, por último, uma dificuldade que é sempre essa política do menor preço, né? O que faz com que a gente tenha sempre trabalhando com baixa qualidade em produtos e serviços, baixa confiabilidade e baixas alternativas, né? Hoje, para qualquer um que tente fazer algo um pouco diferente no mercado, seja na mão de obra, seja em produtos, acaba sofrendo com essa política de sempre achatar o preço para baixo, e o que faz com que trave, né, o mercado. Então, mesmo uma construtora, às vezes, quer oferecer ao seu cliente uma obra um pouquinho melhor do que o normal, né? E não consegue repassar esse custo para o cliente, porque senão não vende. Consequentemente, ele não vê vantagem em investir nessa mudança. Quem estava vindo atrás de fornecedores apresentando as mudanças não consegue expandir a sua cadeia. E tudo isso por uma política, uma pressão de preços, né? Sendo que essa pressão de preços não vem só do consumidor não querer pagar mais caro. É tudo uma conjuntura social, né? Então, desde falta de capital, de público para conseguir investir em obras de infraestrutura, por exemplo, ou falta de condições das pessoas terem dinheiro e crédito para comprar um imóvel como desejariam. E, assim, isso no nosso país ainda é pior ainda, né? Mais difícil para uma pessoa conseguir um crédito, conseguir um local para investir o dinheiro dele, ter um salário confiável para ele conseguir pagar um financiamento, um imóvel. Então, é todo um cenário de preço que afeta o setor inteiro, né? E, bom, daí no relatório, né, esse que eu apresentei ali, ele traz 3 estágios, assim, né,
características básicas que vão fazer com que a gente tenha uma mudança no setor, né? Então, ali na primeira coluna, ali, né, mudanças nas características do mercado. Então, algumas características de mudança no mercado vão ocorrer junto com disrupções, né, inovações que estão surgindo e que vão acabar criando uma dinâmica nova na indústria, né? Fazendo com que ela alcance um step a mais de inovação e produtividade, né? Então, falando um pouco sobre essa característica de mudanças do mercado, né? Cada vez mais os consumidores passarão a ser mais exigentes, né? Então, a demanda dos consumidores vai mudar. A pressão por custos tende a continuar, e além da pressão por custos, os consumidores vão querer cada vez imóveis com mais qualidade, com mais sofisticação, melhores desempenhos em segurança, eficiência operacional, eficiência energética. As construções vão ter que ser cada vez mais adaptáveis, né? Então, o smart building, a gente vai ter que pensar nas smart cities, que a gente já pensa, né? E tudo isso a gente vai ter que fazer com o mesmo custo ou menor, né? Então, vai ser importante que a gente consiga inovar, aumentar a produtividade para entregar no mesmo tempo uma coisa com mais qualidade, né? Hoje ainda, se pensar até nessa demanda dos consumidores, com a Covid, por exemplo, vai ficar, né, pior ainda, as pessoas trabalhando de casa, qualquer barulhinho o cara já vai perceber, então ele vai perceber que poderia ter um apartamento com desempenho acústico melhor. Então, essa mudança no paradigma que até o Covid trouxe para a gente vai afetar com certeza, né? As características da construção. Então, o setor ainda vai continuar carecendo da mão de obra, né? Vai ser um negócio, ser uma dificuldade cada vez maior daqui para frente, né? Então, se a gente não mudar o sistema construtivo, vai faltar a mão de obra daqui a pouco, né? Não vai conseguir entregar a qualidade necessária pelos clientes com a mão de obra que a gente vai ter disponível, né? E uma outra mudança na característica é a gente tentar buscar uma mudança e melhoria na logística, né? Então, usando novos produtos, materiais mais leves, alternando as formas construtivas, a gente vai conseguir melhorar a logística e entregar uma logística melhor que, consequentemente, vai afetar em produtividade, custo e tudo mais, né? E a regulamentação, né, e regras de mercado. Cada vez mais a gente vai ter regulamentação em cima de obras para serem mais sustentáveis, para serem mais seguras, e a gente vai ter que sempre estar pensando nisso, né? Não vai ter como iniciar qualquer produto novo sem analisar qual que vai ser o impacto no meio ambiente, no funcionário que vai usar o produto, no morador depois do apartamento, tudo mais. E a tendência é que a gente tenha sempre cada vez mais incentivos para usar métodos mais modernos, né? Partes governamentais, até de investidores e tudo mais. E daí a gente vai ter ao outro lado ali, as disrupções, né, que vão cada vez mais acontecer e fazer com que a gente vai alterando o setor, né? Muito disso já está acontecendo, né? Então, a industrialização, né, a construção off-site, né, é levar a obra para fora, num canteiro, no ambiente fabril controlado. A gente já tem bons exemplos aqui perto da gente, né? Tec Verde, por exemplo, a AISA, não sei se o Bruno está aí na live também, mas que estão buscando fazer a industrialização, né? E levando para fora do canteiro a obra, tentando padronizar, aumentando drasticamente a produtividade e, consequentemente, usando melhores tecnologias, né? Então, materiais mais leves, materiais mais inteligentes, um planejamento mais completo da cadeia da construção, né? Outra disrupção que eu vou ter são novos materiais, né? Então, desde materiais mais leves e versáteis, né? Um exemplo que eu peguei aqui são essas chapas de ETFE, que são umas chapas para substituição de vidro, basicamente, de acabamento, fica bem legal. São quase 99% mais leve que vidro, com uma translúcido tanto quanto. Então, são produtos novos para substituir, né, o que a gente vem usando há muito tempo, né? O próprio steel frame, que é uma tecnologia ainda
já está, né, conhecida no nosso setor, mas ainda carece de investimento e mais gente usando, concreto autodensável, várias coisas que vão ajudar a gente a ter mais produtividade, melhorias logísticas e maior qualidade. Eu gosto de ver a questão dos materiais, até porque a gente trabalha com materiais, mas que normalmente as empresas pensam muito no custo de usar um material novo, né? O custo ali por metro quadrado construído, no custo direto. E às vezes a gente tem que analisar o material como todo o impacto que ele causa na cadeia, né, na obra. Então, redução de logística, por exemplo. Usar esse componente, eu vou reduzir 5 que eu comprava para fazer a mesma etapa. Poxa, teve um ganho logístico, um ganho de estoque, redução de desperdício de material. Então, são vários quesitos. Eu gosto bastante dessa parte de novos materiais, né? A digitalização de produtos e processos. Então, o BIM, que já está bem, cada vez mais consolidando, né, os seus passos, né, na indústria, ainda muitas empresas estão tentando implementar, a gente vê que tem muita startup em cima disso para incentivar as empresas a trabalharem, mas a ideia é que a digitalização a gente consiga ver todo o processo construtivo, né? Então, desde a comunicação entre as etapas da cadeia, desde o controle de todas as etapas da obra, um controle maior da cadeia de valor, além de usar tecnologias para a gente pegar dados, né? Então IoT nas obras para controle de produtividade, desempenho. Então várias digitalizações de etapas do processo que a gente precisa implementar e integrar com o nosso método de trabalho convencional para termos sistemas construtivos mais eficientes, né? É uma coisa que eu acho muito legal também nessa parte de digitalização de produtos e processos, e a gente repensar também os processos, né? Então, usar muito as ideias do Lean, da indústria 4.0, de como que a gente faz as coisas atualmente e como que e o que a gente tem que melhorar para ser mais produtivo, né? Então, às vezes, só repensando nossos processos, a gente já vai achar muitas coisas diferentes a serem feitas, né? Um pouco, vou falar mais para frente, mas, por exemplo, tem a utilização de APQP, que é o Planejamento Avançado de Qualidade de Produto. Então, ao invés de a gente fazer a criação dos nossos projetos baseado apenas no projeto para uma obra específica, a gente pensar num produto como um todo, trazer todos os membros da cadeia para o início do processo. Então, começou ali na ideia de como a gente quer fazer esse produto. Então, já trazer fornecedores, a mão de obra, o design, tudo. E desde o início implementar com um BIM e fazer o projeto ser mais eficiente, né? Então, desde o início a gente já vai estar tirando gargalos, vai estar avaliando os riscos, avaliando problemas que podem acontecer durante a execução do projeto. E, naturalmente, né, que vai causar disrupção no ecossistema são os novos entrantes, né? A gente coloca, então, startups, novos investidores, né? Então, a capital de risco, né? Venture capitalists estão começando a investir cada vez mais no setor, como diz, né? É um setor, maior indústria do mundo, né? Então, não teria por que a gente não ter capital sendo investido para melhorar o setor, né? E, naturalmente, quando mais startups entram, mais dinheiro está sendo investido, novos modelos de negócio vão surgindo, né? Então, a gente vai ver empresas, por exemplo, a MRV, que tem o projeto do Lugo, que é aluguel dos empreendimentos que eles constroem, né? Então, estão construindo para alugar, eles constroem com custo otimizado, alugam, tem uma receita deles por mais tempo. São novas formas de modelo de negócio que vão atrair novos investidores, né? E eu acho que esse nosso ecossistema aqui é perfeito para isso, né? Para a gente estudar o que está sendo feito nas construtoras e nas empresas do setor, entender quais problemas a gente tem e como a gente pode se ajudar, né? Aqui é apenas né, na pesquisa ali, eles apresentavam qual que era a expectativa da disrupção pelos líderes. Então, a gente pode ver que novas tecnologias de produção, a digitalização dos produtos é o esperado que aconteça mais rápido, né? Em até 1 a 5 anos. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar preparado para saber que quem não se atentar a essas mudanças e não buscar essas mudanças nas suas empresas pode ficar para trás, né? Então, a busca constante pela produtividade vai ser
diferencial entre a gente conseguir crescer ou fracassar com o decorrer do tempo, né? Pode ver aqui que a expectativa de impacto, que essas disrupções do contexto, que na maioria ali a expectativa é até 5 anos, né? Então é um negócio rápido. E aqui, né, a gente tem daí 9 parâmetros de mudanças que devem alterar o ecossistema da construção, né? Então, a primeira, né, seria a abordagem baseada em produto, né? Então, hoje a gente faz o projeto, toda a cadeia pensa no projeto, né? Então, a gente faz tudo baseado naquele projeto. A arquitetura dele por projeto. A ideia é a gente começar a fazer baseado em produto, né? Então, pego o exemplo da Tec Verde, que eu acompanhei de perto, com o pessoal ali, com o Ramon, trazer a arquitetura, por exemplo, desde o início de ideia, de fabricação do produto, entender junto com a arquitetura o que é a expectativa do cliente em relação a design e conforto, espaço, e ver como que a gente consegue fazer um produto que se adeque a essa condição, né? E fazer isso ser recorrente, né? Então, a ideia é conseguir otimizar e customizar em escala, né? E com isso, claro, a industrialização, a modularização vai ajudar bastante nessa abordagem do produto, né? Claro, o controle também de todo o processo vai ser importante, né? Não adianta a gente só criar um produto, mas não ter controlando toda a cadeia, ver se ele vai funcionar ou não, né? A tendência pelo relatório fala ali de especialização, né? O segundo ponto, e a especialização seria cada vez mais, cada parte do setor vai estar especializada em algum tipo de obra, algum tipo de construção. Então, ele indica assim, o nível de especialização vai ser maior. Então, por exemplo, teremos construtoras dedicadas à fabricação de hospitais, fabricação de hotéis, fabricação de casas de baixo padrão, casas, escolas. Isso é fato, se você pensar pelo fato que quando ela se especializa, ela acaba entendendo melhores as oportunidades e produzindo com mais capacidade, velocidade e qualidade para aquele determinado setor. Só é importante lembrar que é um setor cíclico, né? Então, às vezes, a empresa tem que ter uma consciência muito boa e um controle muito bom de vendas e marketing para estar sempre produzindo, né? Sempre tendo obras e tudo mais. A próxima etapa, né, que toda essa disrupção vai trazer, é um controle da cadeia de valor, né? Mudando essa forma de pensar o produto, a gente tende a ter um controle maior da cadeia, né? Então, desde a ideia do produto até como ele está sendo fabricado fora, juntar tudo isso numa mesma obra e fazer o negócio sair mais perto da expectativa do cliente, né? O que vai ser muito importante nisso tudo, né, a figura, por exemplo, de um gerente de supply chain, né? Conseguir integrar todo o fornecimento de coisas feitas off-site dentro do mesmo projeto, né, do mesmo produto. A consolidação, né, é um ponto assim que fala que a necessidade crescente de especialização e investimentos vai demandar um aumento de escala, né? E o aumento de escala acaba trazendo uma redução do custo, né, por unitário, só que também vai fazer com que cada vez menos empresas estejam atuando no setor, só que empresas maiores, né? Então, vão crescer muitas empresas, fornecedores grandes para atender uma empresa muito grande, né? Então, como acontece, por exemplo, no setor automotivo, você tem um exemplo próximo de nós aqui, né? Tem a Renault, e quem fornece para a Renault banco e painel é a Faurecia. A Faurecia é uma empresa mundial, assim como a Renault, mas estão localizadas aqui, atendendo a cadeia, né? O quinto aspecto ali de parâmetro de mudança seria o projeto centrado no cliente, o branding, né? Então, a ideia com a mudança do setor, essa mudança de produtividade e a inovação do sistema, é que, por exemplo, a construtora está uma obra com painéis da marca X, banheiros da marca Y, então trazer um branding e uma opção de criação, né, de
de projetos bem perto do que o cliente vai entender como valor, né? Ele vai olhar como valor, nossa, essa obra tem um banheiro da empresa Y. Assim como a gente vê, por exemplo, num carro, esse carro tem um som da Bose. É uma criação de valor e um branding em cima de um produto, né? Só que um produto grande, né? Quando a gente tem, por exemplo, carros de luxo que tem um relógio da Rolex. É uma marca que está ali, mas que atrai o cliente e traz uma satisfação para o cliente final, que hoje a gente vê pouco no nosso setor, né? Um investimento em tecnologia e estrutura, claro, a gente quer fazer a produção off-site, então a gente vai demandar a construção de locais para fabricação, né? Não dá para, se a gente quer fazer fora do canteiro, temos que ter locais de canteiro, né? E isso vai demandar tecnologia, materiais de manufatura, equipamentos e todos os requisitos de uma fábrica, né? Então, processos de qualidade, de controle de qualidade e tudo mais. O capital humano, né? Então, a gente vai ter que passar a reeducar nossas equipes, a nossa mão de obra, né? Então, que uma consultora teria bastante mão de obra mais básica para canteiro, talvez vai ter que passar a ter desenvolvedores, pessoas de controle de logísticos, controle de fábrica, e cada vez mais reduzindo essa mão de obra do canteiro, né? Talvez essa mão de obra do canteiro, que estaria localizado no centro de uma cidade, de uma obra, pode ser transformado numa mão de obra mais básica numa fábrica também. Só vai mudar o local de trabalho dela, não necessariamente que a gente vai perder pessoas, né? Vamos criar desemprego. Não acho que esse é o caminho, né? Um outro ponto que o nosso ecossistema vai trazer é a internacionalização, né? Hoje a gente vê poucas empresas, e talvez em infraestrutura aconteça mais, mas que conseguem se internacionalizar, né? Então, a expandir seus mercados e abrirem novos mercados para construção, né? Um pouco por causa da forma de construir, e com a escala, né, com a produtividade, vai ser possível expandir as fronteiras, né? Afinal, se a gente precisa de escala, a gente tem que pegar talvez mais cliente do que só a nossa região, né? Temos que expandir a nível global. O que acontece com as outras indústrias já também, né? E, claro, a sustentabilidade, né? A sustentabilidade que vai, desde hoje, já é algo importante, né, no nosso setor, e vai ser cada vez mais. Não adianta a gente fazer esse desenvolvimento, mas aumentar a geração de carbono ao extremo, forçar mudanças climáticas, e tudo mais, né? A gente sabe que isso um parâmetro que a gente tem que mudar. A gente tem que cuidar no aumento da produtividade e na utilização de novos sistemas construtivos. Aqui trago só uma imagem mostrando, né, um pouco como é que é o ecossistema atual, né? Então, a gente tem aqui projetos altamente personalizados assim, para a atividade que a gente está fazendo, né? Então, faz um design do zero, faz as demandas de produtos, então cada fabricante faz o seu, fabricante de material, fabricante de componente, fabricante das máquinas, cada um faz a sua parte, que manda daí para distribuidores, para outros locais de venda e tudo mais, para depois consolidar tudo e ser tudo unido num canteiro, que daí é um canteiro, às vezes, nem tanto salubre, né? Não é tão seguro, você gasta muita energia, tem altos riscos de falha no projeto, retrabalho, né? Então, esse é, né, o cenário atual que a gente está vivendo, né? E aqui, como seria, né, nessa nova cadeia, né, nessa nova visão de futuro, né? Então, aqui eles trazem até uma ideia, assim, por exemplo, um designer teria, por exemplo, um marketplace de componentes de parede. Então, ele vai montando a estrutura, vou usar a estrutura de concreto pronta aqui do fabricante X, que é compatível com os painéis do fabricante Y, que é compatível com as portas do fabricante Z, e consolida tudo isso num projeto e você já sai com ele pré-pronto já, né? Já tem as compatibilizações e vai conseguir fazer, mesmo que seja modularizado e pré-fabricado, as coisas vão conseguir ser compatíveis e serem fáceis de montar no canteiro, né? Então, fáceis de serem entregues, de serem trabalhadas juntos. E, claro, aqui depois a gente tem, né, uma parte de análise de dados, comportamento dos clientes, para retroalimentar esse sistema, né? Então, cada vez
mais, entregar com mais qualidade, mais rápido e num custo menor. E daí a gente tem os desafios para implementar isso, né? Então, achei legal trazer aqui que o relatório traz como, por exemplo, outras indústrias fizeram, né? Então, aviação, fabricação de navios, agricultura, automotiva, todas tiveram desafios similares, né? Não necessariamente iguais, mas similares. Então, por exemplo, a indústria de fabricação de navios sempre foi um mercado muito fragmentado, com fabricação em estaleiros pequenos e que faziam todo o processo, parecido com a nossa construção civil. Barcos eram fabricados manualmente por longos períodos de tempo e projetos sob medida, né? Pouca repetição, o que é bem próximo que a gente. Com o tempo, essas indústrias também foram se melhorando e passaram por esse processo de desenvolvimento que a construção civil está passando agora, né? A indústria automotiva, lá atrás, antes de Ford, né, na linha de produção do modelo T, também era totalmente manual, né? Ele conseguiu encaixar numa linha de produção para dar escala. Hoje a gente consegue ter escala com personalização, né, na automotiva, né? A vantagem que a gente tem na construção civil atual é que, apesar do atraso em todo esse desenvolvimento, a gente está fazendo um desenvolvimento agora com muita tecnologia disponível, né? Então a gente talvez consiga, num período menor de tempo que a automotiva levou, por exemplo, criar essa transformação. Uma coisa que a gente tem que, né, para conseguir mudar e implementar esses desafios, aumentar a nossa produtividade, é aceitar o desafio, né? Então, primeiro a gente precisa perceber que tem os problemas e aceitar os problemas, né? Não dá para a gente ouvir mais de novo, a gente constrói assim há 30 anos e é assim, né? Que a gente ouve muito, infelizmente, ainda até hoje, né? A gente tem que perceber o que a gente faz de errado e buscar maneiras de melhorar, né? Mesmo que seja desde o processo mais simples ali, se a gente conseguir melhorar 1% cada processo que a gente faça, mesmo o processo manual, a gente já vai estar começando a agregar valor e vai começar a cada vez mais perceber aonde a gente não está agregando, né? E eu coloco aqui, eu acho que pode ajudar, né, na implementação é o fortalecimento dos nossos relacionamentos, né? Então, o que a gente faz aqui no ecossistema, eu acho que é muito importante, né? A troca de ideias, a troca de informações, cada vez mais vai ajudar que a gente perceba onde tem os problemas e como a gente tem que trabalhar junto, né? Uma coisa, por exemplo, é um exemplo simples que eu estava conversando com um cliente hoje nosso, por exemplo, a norma de desempenho que trouxe embate entre o setor que às vezes deveria ser ao contrário, né? Temos ali problemas de acústica, em vez de ser algo para ser discutido entre todo o setor, fornecedores, construtores, empreiteiros, ficou um jogo de cada um joga a responsabilidade para o outro e ninguém assume isso como um problema do setor. Então, a integração e o fortalecimento dos relacionamentos vai ser muito importante para que a gente consiga fazer isso, né? E aqui eu trago e a Ubeton, né? O que a tua empresa faz, né? Um pouquinho da gente. Como eu disse, né? Eu vim da engenharia mecânica, eu e meu sócio, então a gente sempre, desde o início, quis trazer produtos que tivessem, pelo menos um pouco, em alguma parte do processo, uma melhoria de produtividade, né? A gente iniciou com máquinas para projeção de concreto, máquinas para projeção de reboco e tudo mais. E hoje eu vou trazer apenas um exemplo de um produto nosso, né? Que é a massa polimérica para assentamento de tijolo, que é um produto muito simples, que um produto chega pronto na obra, que tem a ideia de aumento de produtividade na alvenaria, reduz custos diretos e indiretos, a gente ganha na cadeia de fornecimento, porque você substitui ali 4 materiais por apenas um, e tem essa ideia de, assim, ele facilita uma etapa do processo, né? Trouxe aqui só um exemplo, né, como é que ele é fabricado, como é que ele é aplicado, né? Então, são 2 cordões, é um produto polimérico, então ele tem flexibilidade, ele consegue trabalhar e dar desempenho estrutural para a alvenaria, mesmo com uma pequena quantidade de material. Ele chega pronto na obra, só corta um biquinho ali, passa 2 cordões, você vai assentar os tijolos, vai colar e vai ter uma alvenaria muito mais rápida, né? E daí é o que a gente sempre fala, né, que eu acho que é o impacto de todo sistema novo, né? Não é só o custo da alvenaria, né? Eu gosto de trazer essa imagem porque ela mostra as outras partes da logística, de problemas que a gente atua indiretamente, mas que nem sempre são considerados
na hora de avaliar se algo vale a pena para a empresa ou não, né? Então, aumento da produtividade para o pedreiro, redução do tempo da alvenaria. Se você reduz o tempo de uma etapa da obra, você, consequentemente, reduz o tempo do projeto. Reduzindo o tempo do projeto, você talvez adiante a entrada de capital do teu projeto. Você reduz o teu custo indireto de engenheiro alocado na obra, de montagem de canteiro, manutenção de canteiro. E esses outros custos que a gente tem, né? Então, a gente entende que qualquer impacto que você consiga reduzir de prazo, você já está ganhando nas outras etapas da tua obra. Você tem a visão global favorecida. Um pouquinho só sobre a gente, né? O que a gente vê de diferencial. Nosso foco é sempre trabalhar com construtoras e entender quais as demandas das construtoras, né? A gente tenta fazer uma logística, preço e qualidade específica para atender o construtor, né? Temos nosso corpo técnico especializado em linhas de riscos. Eu, meu sócio, todos a gente tem especialização nessa área, porque a gente acredita muito na filosofia do Lean como o balizador de tudo isso, né? Acho que a gente tem que entender bem o nosso processo antes de começar a fazer qualquer mudança. E a gente tenta trabalhar uma logística inteligente para o nosso cliente, não forçar o cara a comprar um caminhão de material, sendo que ele não precisa disso para o cronograma dele. Ele precisa o que ele precisa para o cronograma, né? Entregar a quantidade certa, na quantidade certa, na hora certa, né? Não só o que vai ser melhor economicamente para a gente, né? Tem que ser aquela coisa, o setor se ajudar, né? Todo pensar na cadeia. E era isso, falei aí já 40 minutos, tô até com sede. Queria só agradecer e fico à disposição aí se tiver algum comentário, alguma coisa. Legal, Fernando, parabéns aí pela apresentação. Por incrível que pareça, essa semana eu estudei um pouquinho do processo produtivo, né, e da solução da Caterra, não sei se você conhece, que, Sim. Por incrível que pareça, ela fez todo esse processo que você falou, né? Então, ela cuida dos empreendimentos de ponta a ponta, então ela fez, não sei como é que ela conseguiu, por isso que eu estava estudando, ela conseguiu unir a questão dos fornecedores, toda a cadeia produtiva, quer dizer, fora a industrialização, né? Que ela já faz aí, então ela tem a questão ela já transformou o canteiro de obras dela numa linha de produção, né? Mas a questão, Sim. isso que você falou é importante, de integrar fornecedores, né? A compatibilidade do que usar de cada um, e isso adiantou muito o processo. Então, acho que foi bem, eu estudei esse case essa semana aí, foi bem de encontro ao que você falou. Então, parabéns aí pela sua abordagem. A Caterra é um benchmark mundial, né? Eles conseguiram uma coisa que quase ninguém conseguiu, que é unir toda a cadeia, né? Já, né? Até nesse próprio relatório fala várias vezes sobre a Caterra, que eles conseguiram fazer fábricas gigantescas de pré-fabricados para atuar nos Estados Unidos inteiro, que é um país muito grande, né? E fazer toda a logística vindo da China, da Europa, todo o controle deles, né? Então é o benchmark para esse setor, com certeza. Muito legal. Desde design, a questão da engenharia, até vidro, janela. Então, assim, entrega pronto, tudo certinho e é fantástico mesmo. Legal. Vou abrir aqui para o pessoal para fazer perguntas, né? Trocar ideia. Gente, o Fernando está à disposição aí. Aproveitem. Tem alguma pergunta para ele? Alguma, né? Fernando, boa tarde. Aqui é o Luciano, beleza? Beleza, Luciano. Beleza, boa tarde a todos. Então, Fernando, é bem plausível o que você falou diante do cenário da construção, e a gente se encontra, né? A gente, quando vai apresentar a polimérica para um pedreiro, para um lojista ou para uma construtora, a gente sempre se depara com a resistência de pedreiros que não conhecem, não se aderiram ainda, e só ver. E é bem notório que quando começam a utilização da massa, ela passa a ser utilizada com frequência. A gente só encontra uma resistência quando não há disponibilidade da empresa a querer atender o cliente, tá? A gente já até conversou isso semana passada, um diferencial que a gente está tendo aí no mercado, trabalho que a gente tem feito,
E o diferencial é esse. Tem empresas que jogam no peito do cliente e falam assim, ó, vai, usa e depois tu me dá o resultado. E não é bem assim que tem feito. Por esse motivo que alguns produtos, como massa polimérica, que tem como é que eu posso, tem como ter uma história bem à frente, né? Bem além do seu tempo, dá para poder ganhar espaço, ganhar futuro, e assim consecutivamente até ajudando o próprio planeta. Algumas empresas elas deixam de atender o cliente nesse sentido. Então, hoje, fazendo um trabalho que nós fazemos junto, eu tenho te parabenizar pelo atendimento que você tem feito comigo, parabenizar até a ajuda com alguns clientes e tal, e isso é um diferencial, a gente está no caminho certo, por isso que algumas empresas não têm ganhado força, né, no seu mercado, por causa da falta de atendimento, por isso que o produto não tem força, creio que deve ser isso. Eu acho que essa questão, assim, né, quando a gente tem a inovação, e acho que nem só do nosso produto, mas de todos, né? Quando um fornecedor, uma empresa se dispõe a trabalhar com inovação, ela tem que estar disposta a ensinar o cliente, né? Então, ensinar o setor, né? Então, acho que é meio fundamental cada um que vai fazer algo novo no setor pense como vai ajudar o seu cliente, né? Não adianta a gente oferecer algo para o mercado, para os nossos parceiros e não dar o suporte, né? Eu acho que isso cabe para tudo, né? Senão a gente não consegue evoluir, né? E é o que a gente espera, eu acho que é o que falta, na minha opinião, um pouco ainda de integração do setor, né? Por isso que eu gosto aqui do ecossistema que a gente está criando aqui hoje, né? Principalmente de Curitiba, essa pessoal da live aqui, mas que é esperado que aconteça no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Então todos os agentes do setor estão integrados para trabalhar da melhor forma possível, né? Então desde o mercado de revenda do material de construção, distribuidores, até o cliente final, a construtora, a própria pessoa física. Então tem que estar todo mundo integrado e pensando em se ajudar para o negócio evoluir, né? Se a gente ficar só no egoísmo, cada um faz o seu, o sistema não evolui, né? Porque é aquilo que você falou do steel frame. Eu sou formado em drywall, toda a cadeia drywall, teto, paredes e tal, eu faço. Eu tenho muita experiência no mercado do drywall e quando em alguns clientes hoje que eu faço algum trabalho de drywall, eu sempre aplico ao conhecimento dele a massa ou beton, até pela qualidade e tal, e para que eles também falem para os demais, né, sobre a massa para que ela ganhe força no mercado. E o steel frame é a mesma coisa. Se o cara nunca teve acesso, nunca teve viabilidade, né? E dentro do steel frame, o produto steel frame ele vai ficar ficando para trás sem muito conhecimento, se ninguém tem uma expansão da utilização, entendeu? Sim. Não, é isso aí. É isso aí. Legal, muito legal essa discussão aí. Eu gosto muito, porque sempre que a gente tem, como o Fernando falou, né? Sempre que a gente tem inovação, novos materiais, a gente tem alguns desafios, até a questão da quebra da mudança de cultura, né? Então, é aquilo que o Fernando falou. Eu sempre fiz assim, há 30 anos estou fazendo assim, eu vou continuar fazendo assim. O steel frame, ele também. Tem essa questão também, é relativamente novo no mercado, então essa quebra da mudança de cultura, né, a gente precisa ir trabalhando bastante com isso, sim. Muito legal. Mais alguém que tem alguma pergunta, pessoal? Só te corrigindo, Graziele, né? Graciele, isso. Só te corrigindo, o steel frame ele é novo no mercado brasileiro, somente só para corrigir, né? Sim, não, Porque nos Estados Unidos é muito usado, inclusive praticamente todas as casas, né, são feitas de steel frame. É só para correção, porque às vezes a pessoa vai achar que a gente está falando de um produto novo, de inovação e tal. É só a nível de correção mesmo. E até me perdoa pela correção. Não, tranquilo. Nós estamos todos aprendendo, né? Não, beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui para o Fernando. Fernando, eu posso fazer uma pergunta?
Acho que eu sou curioso, eu sou curioso na realidade, né? É a realidade, né? Vamos lá. Você trabalha com um produto muito bom, eu posso dizer, porque a gente tem uma parceria, é muito bom o seu produto. Infelizmente, a gente se depara com algumas resistências, mas o seu produto é muito bom, diferente dos que se encontram no mercado, eu já lhe falei isso, até por teste que já fiz. Só que precisa ele ter mais conhecimento no mercado. Qual é a sua estratégia dentro do seu nicho de mercado para que o seu produto ele ganhe força tanto nas construtoras quanto para os consumidores finais? Não, legal. Acho que a nossa estratégia, né? A gente tenta trabalhar, como é um produto técnico e a gente quer atender o nosso cliente de forma técnica, a gente tenta trabalhar com uma divulgação técnica, né? Então, desde conteúdos de educação mesmo, que a gente está fazendo aqui, né? Divulgação do nosso pensamento de como que tem que ser o setor, qual que é a visão da produtividade, como que a gente pode trabalhar. E hoje a gente trabalha num sistema, por exemplo, até novo no mercado de inside sales para atingir novos clientes, prospectando diariamente novas construtoras, apresentando o produto. E a divulgação ela vai acontecer, né, como tudo acontece hoje, via mídias sociais, via os canais online. Estamos seguindo nessa estratégia, né? É um trabalho difícil quando é um produto não tão escalável, né? Mas é feito diariamente. Então, todo dia trabalhando nessa construção do conhecimento, né? O entendimento do porquê que o produto pode ser bom, não só mostrar o produto, né? Fazer o conscientização das pessoas que trabalham no setor, por que pode ser vantajoso o produto ou não. Né? No nosso caso, eu trabalho assim, acho que essa é a ideia. Beleza. Valeu. Temos mais alguns minutinhos aí, antes de terminar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, consideração, né? O Fernando está aí à disposição, curiosidade, enfim, né? Vamos participar, vamos aproveitar. Bom, o pessoal está tímido hoje, Fernando, então queria agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, né, de compartilhar, foi muito legal. A gente gravou a live, então para quem não pode participar, a gente vai divulgar ali, né, nos nossos canais, para que quem não pôde estar aqui hoje, né, consiga também acompanhar e aprender um pouquinho, né, com o que você disponibilizou aí. Então, agradeço de novo, mais uma vez, e semana que vem tem mais. Valeu, Graça. Obrigado aí, pessoal que acompanhou aí. Valeu. Valeu.